TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A Igreja Católica cada dia tem aumentado mais sua atuação no sentido de que haja mais justiça social no mundo, melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, o que, aliás, tem lhe causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou, por acaso, prega o conformismo na vida material? O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é interpretado. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, cooperando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas. De modo que, se estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constitui o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo, que nos orientam e que administram os nossos interesses, então o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, conquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra. Assim como se o rio não tem culpa quando passamos por cima dele numa ponte cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução, e a vacina contra a penúria é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim, conquanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como sangue de nossas realizações materiais e seiva da nossa civilização. Nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de que forma for, em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisemos todos do dinheiro, se pensássemos, por exemplo, em trabalharmos todos e em organizar, vamos dizer, as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais, então cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que na atualidade dessemos o que venhamos a dar à liderança das empresas, à chefia das equipes, às inteligências juvenis, como vem acontecendo quase que em todos os países de vanguarda, mas sem desvalorizarmos a madureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a madureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já amadureceram na experiência física
trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado, ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Eu me lembro, entre as suas obras, de algumas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo, e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso, mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para que o Espírito de Emmanuel não encontrasse recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos, de que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que esta Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remitia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas, a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém, e esse armazém me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho
E os espíritos começavam a conversar comigo, eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, com o regador na mão, me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde, mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de água? Chico Xavier, antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de tudo, algumas perguntas de telespectadores. Poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. E eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido e não uma pergunta. Mas antes, um telespectador. Pois não, professor? Permite, antes da sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. É você que faz. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas.
E provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico, tenho certeza que o Luiz Lopes Correia, um excelente repórter da Organização Globo, fez essa pergunta a você porque já está interessado em arrumar alguma reportagem por uma dessas novas civilizações que se perdem aí no espaço. Eu peço licença a você para mais um instante trocar uma fita de VT. Esta segunda fita esgotou-se. E para o encerramento do programa e aquele pedido que eu vou fazer a você, necessita novamente uma troca de fita. Voltaremos dentro de instantes, Chico. Estamos apresentando Pinga Fogo. Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que lhes apresentou o médio Chico Xavier. O programa ultrapassou em muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois, então, fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois, o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia-se uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que
o aparelho fazia, uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele falou assim, estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Eu disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação.